Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos aí celebrando essa festa bonita, São Pedro e São Paulo. Dois homens tão diferentes, mas tão diferentes, né? Pedro, ele era um pescador, vivia da pesca, era um homem casado, tinha família. E a gente vê o Jesus chama Pedro e o irmão dele, André, para serem os primeiros discípulos, juntamente com os outros dois irmãos, não deles, dois irmãos, que trabalhavam com o pai, o Tiago e o João. Então Pedro seguiu Jesus, e era interessante, era um homem, assim, arrojado, né? É que pegava aquelas primeiras iniciativas, mas quando a coisa começava a crescer, ele tinha medo, se acovardava. Foi um defeito que ele teve e acompanhou a vida inteira, mesmo depois que recebeu o Espírito Santo. Cada um de nós é ele, cada um de nós é ele. E graças a Deus que nós temos grandes qualidades e temos defeitos também. Pedro teve grandes qualidades, tanto assim que ele foi, juntamente com o Tiago e João, os três apóstolos que ficaram mais próximos de Jesus. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, os três estavam com Jesus. Quando Jesus transfigurou-se, os três estavam juntos. Quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, suando sangue, naquela angústia, os três estavam com eles. Pedro foi sempre o grande companheiro, e ele sempre que se colocava à frente dos outros. E Jesus escolheu esse homem para ficar à frente dos apóstolos, à frente da igreja, que continuaria a obra de Jesus. Nós temos aí essa leitura que vocês já ouviram muitas e muitas vezes, quando Jesus muda o nome dele, o nome dele era Simão, mudou para Pedro, pedra. Sobre esta pedra eu construí em minha igreja. Recebeu as chaves do reino dos céus, autoridade. É interessante. Depois, quando a gente pega o Evangelho de João, o final do Evangelho, capítulo 21, Jesus vai lá diz para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E depois, quando a gente pega o livro dos Atos dos Apóstolos, os 13 primeiros capítulos, escritos por São Lucas, falam de Pedro, da obra de Pedro. Pedro é aquele que propôs e escolheram outro no lugar de Judas. Pedro é que no dia de Pentecostes se sai e faz aquele sermão, aquele discurso para o povo. Pedro é que recebe a primeira família de não-judeus na igreja. Pedro, portanto, era muito importante. E a importância dele era tão grande, nós vimos na primeira leitura, que quando Herodes quis agradar os judeus e acabar com a igreja, ele matou primeiro Tiago, e viu que o negócio era bom, o pessoal estava aplaudindo, ele resolveu matar o principal, Pedro, encarcerou. Vocês viram aí quantos soldados tinha em volta dele? Um pescador, um homem rude. Olha, 4 turmas de soldados, com 4 soldados em cada turma, 16 soldados guardando aquele homem, que não tinha uma arma, não tinha nada. Vocês imaginem como ele deu importância. Então ficou preso a noite inteira, mas o que aconteceu? No dia seguinte ia ser condenado, ia morrer, né? Ou de noite vem o anjo, abre as portas da prisão, leva para fora, a comunidade estava rezando por ele, e ele vai aparecer lá na casa onde estava reunida a comunidade, e todo mundo fica feliz. Portanto, um homem muito importante. E ele, depois de certo tempo, né, depois do Pentecostes, depois de um tempo, ele foi para Antioquia, que era a cidade mais importante naquela região. E depois ele foi para Roma. E ele morreu em Roma. Nós estamos celebrando a morte, o martírio de Pedro e de Paulo. Eles morreram no tempo do imperador Nero, em Roma, no ano 64, mais ou menos. E aí, então, o bispo de Roma, ele era, portanto, que estava à frente da comunidade de Roma,
Bispo de Roma continua essa missão de Pedro, de dar a unidade à igreja em nome de Jesus. Pedro, interessante, né? Um homem simples, um homem do povo, um homem com grandes qualidades, com seus defeitos, né? E que foi escolhido por Jesus. Agora Paulo era diferente. Paulo era um intelectual. Ele estudou na melhor escola que havia lá em Jerusalém, a escola de Gamaliel. Portanto, um homem preparadíssimo e fanático pela religião dele. Tanto assim que quando surgiram as primeiras comunidades, aliás, a primeira comunidade de Jerusalém, ele perseguiu, achou que devia acabar com aquele pessoal, prendia, foi a Damasco prender gente lá, temos cristãos lá, e lá ele tem uma experiência grande, Jesus aparece para ele. E aquele homem, um intelectual, um homem, portanto, muito culto, a gente vê isso pelas cartas que ele escreveu, não é? Ele muda totalmente. E aí, então, em lugar de colocar a lei do Antigo Testamento como centro de vida, colocou Jesus Cristo. E aí saiu pelo mundo, fundando comunidades. Ele é que fez realmente a grande revolução na comunidade cristã, quando fez com que a comunidade se abrisse para os pagãos, para os outros povos também, não ficasse só lá em Jerusalém, em torno de Tiago e da família de Jesus. Portanto, um homem combativo, ele era diferente de Pedro. Pedro tinha medo, Paulo não. Paulo, ele tinha muita coragem, ele enfrentava as situações, quando achava que devia ir, ia, não tinha medo não. E por isso mesmo é que ele, né, ajudou a fundar as comunidades, inclusive, na Europa. Esse trecho que é colocado para nós é muito bonito, da segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Ele escreveu 2 cartas a Timóteo. Essa segunda carta, ele estava preso. Dizem os entendidos que essa carta ele escreveu quando estava em Roma, esperando a morte. Ele estava preso, foi preso lá na Judéia, foi levado para Roma, foi julgado, e estava esperando, naturalmente, a morte. E naquele momento, ele percebe que vai morrer. Veja só o trecho, como é bonito. Ele diz assim: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. O que é ser derramado em sacrifício? A gente não entende hoje, porque são termos daquela época. Mas eles sacrificavam animais em honra dos deuses, né? E também lá em Jerusalém a mesma coisa. E ofereciam também o vinho, né? Então, o que derramava em sacrifício? Pegava o vinho, derramava em cima do altar, depois botava fogo, né? Era o sacrifício de líquidos. E aqui, então, ele disse: eu estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Ele está vendo que vai morrer. Está tudo indicando que ele ia morrer. Como morreu de fato? Ele foi degolado em Roma. E aí ele olha para a vida dele. É bonito isso, meu Deus do céu. Se nós, quando chegarmos à nossa hora, nós tivermos essa consciência de ter cumprido o dever, meu Deus do céu, que coisa bonita, não é? E ele vai dizer: combati o bom combate. De fato, ali foi combateu mesmo, né? E como combateu? Olha, foi flagelado, foi apedrejado, foi tido como morto, teve preso, naufragou o navio em que ele estava. E ele combateu o bom combate, ele não desanimou, não. Completei a corrida. Interessante aqui, essa expressão é tirada das Olimpíadas do tempo, aquelas corridas. Então, o corredor que vai e chega no final e ganha um prêmio. Completei a corrida. Agora veja só que bonito ele dizendo: guardei a fé. Guardou a fé, realmente passou por todas aquelas tribulações, dificuldades, ficou firme, sabia em quem acreditava. Paulo, portanto, foi um homem assim, que caráter que ele tinha, não é? Depois ele diz: agora, então, depois de olhar para o passado, ele olhar para frente, ele diz: e agora? Eu vou morrer, né?
ia morrer por Jesus Cristo, por causa da fé, e agora está reservada para mim a coroa da justiça. Quer dizer, o que ia acontecer agora? Ia morrer, mas essa morte era passagem para uma glória, a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Que coisa bonita, né? Depois ele vai dizer como é que ele conseguiu, sim, ser perseverante. Veja aqui, ele diz aqui, o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Quer dizer, de onde ele recebeu aquela força, aquela coragem de enfrentar tudo isso que enfrentou? O Senhor me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Mas que personalidade de Paulo. Depois ele vai dizer, o Senhor me libertará de todo o mal, me salvará para o seu reino celeste. Dois homens diferentes, né? A gente às vezes pensa que os santos, eles eram pessoas assim que nunca tiveram defeito. Todos eles tiveram defeitos, né? Mas o amor que é a coisa principal. Veja, Pedro, um homem assim, rude, um homem do povo, vamos dizer, um homem como os homens aqui da nossa cidade, um homem, portanto, simples, um homem que tinha um grande defeito, que era se acovardava diante do perigo, mas era problema de caráter, ele nasceu assim, mas como ele é um santo, foi todo assim que foi aquele que ficou à frente, Jesus deixou como a peça mais importante da igreja, né? E Paulo, esse homem culto, esse homem estudado, esse homem que não tinha medo, né? Caráter totalmente diferente um do outro, mas Deus é assim, Ele nos aceita como nós somos, como nós somos. É claro que nós temos de trabalhar também o nosso caráter, a nossa natureza, nós temos de trabalhar, procurar tirar as arestas, mas, olha, aquilo que a gente tem de caráter, de natureza, aquilo vai ficar conosco até o fim. Se você tirar certas coisas da sua vida, do seu modo de ser, você se destrói, você não é mais você mesmo. Veja como Deus respeitou Pedro, como ele foi, Paulo, como ele foi. Dizem que Paulo, pelo que a gente lê na Bíblia também, ele tinha um defeito de caráter, ele era muito bravo, ele não aceitava desaforo, né? Enfrentou tudo isso, mas quando Barnabé, que foi o primeiro companheiro dele, um homem fantástico, Barnabé, quis levar um primo como companheiro de missão, de evangelização, Paulo ficou, nossa vida. Eu estava lendo um comentário de um cardeal até, né, que estudou a Bíblia muito. Ele dizia assim que aquela briga, naquele tempo a roupa não era assim, mas hoje seria assim. O Paulo chegou a pegar o Barnabé pelos colarinhos, né? Depois se arrependeu e pegou em outra viagem, outras viagens, aquele que não quis naquela viagem. Mas é assim, nós somos assim. Agora, Deus gosta de nós como nós somos, como nós somos. Então nós devemos lembrar, o principal realmente na nossa vida cristã é nós procurarmos amar, é o principal. Jesus, quando entregou a igreja para Pedro, ele perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? E o Pedro disse, eu te amo, Senhor. Portanto, o amor é a coisa mais importante, amar a Deus e amar os outros. E aí então, nós como somos, com as nossas qualidades e defeitos, nós estamos realmente no caminho de Deus. Então, vamos pedir a São Pedro e São Paulo, nessa festa deles, que eles nos ajudem a ter aquela fé, aquela coragem, sobretudo o amor que eles tiveram por Deus e pelo povo.